Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira e damos continuidade hoje à nossa série especial de entrevistas com as autoridades de Catanduva e região. O objetivo é realizar um balanço detalhado de 2025 para você, cidadão. Hoje recebemos no estúdio o vereador Gleison Begali, que está em seu segundo mandato, ele que já foi presidente da Câmara e que carrega no currículo a experiência de ter presidido a Câmara Municipal de Catanduva logo em seu primeiro ano de vida pública. Bom, vereador, seja bem-vindo, uma ótima noite, tudo bem com você? Obrigado, Natália, pela oportunidade, uma honra estar aqui com você mais uma vez. Hoje vamos fazer então uma prestação de contas à população, saber um pouquinho de como foi 2025, os trabalhos do Legislativo. Então hoje recebendo o vereador Gleison, que já está no seu segundo mandato. Tem uma diferença, dá para perceber assim, do primeiro ano para esse? Fora a experiência, né, Gleison? Eu acho que o principal é a experiência, né, Natália? A gente entra, marinheiro de primeira viagem, tudo muito novo, aprendendo o funcionamento da Câmara, enfim, todos os mecanismos ali que regimentam ali todo o nosso trabalho. E já entrou sendo presidente, uma baita responsabilidade. Ainda tem mais esse aprendizado, né? Considero como um grande aprendizado. E agora é óbvio que para o segundo mandato a gente já vem já com essa experiência, com essa bagagem. Claro que a gente está todo momento aprendendo coisas novas, né? Tem sempre coisas que a gente se depara e que vem acrescentar aí no nosso trabalho, na nossa vida, mas de fato aí acho que essa experiência conta muito, ajuda bastante. Procuro compartilhar com aqueles que também chegaram novatos aí, que nos procuram, também compartilhando aí um pouquinho do que a gente sabe, tudo em prol aí para a gente ter uma legislatura melhor, mais eficiente, obviamente que reflete na vida dos nossos cidadãos. Como a presidência que você, logo aí no primeiro ano de mandato já teve então essa experiência, como que isso te ajuda, Tem te ajudado a enxergar o funcionamento da Câmara, a enxergar como, não só como um vereador, um legislador, mas também um cidadão. Natália, a presidência, ela te proporciona uma visão diferente do cargo de somente vereador, né? Porque você tem uma visão administrativa. Sim. É uma empresa, uma função de gestão dentro ali do legislativo. Então, somou muito, a gente tem um contato muito maior com os mecanismos ali que fazem com que nós possamos administrar, os recursos, que são muitos, que vêm da prefeitura para os cofres ali da Câmara Municipal. Então faz com que a nossa experiência na gestão pública se torne ainda um pouco mais maior que se tivéssemos passado somente pela vereança. Então eu agradeço a oportunidade que os vereadores da legislatura anterior me proporcionaram. Acho que fizemos um trabalho frente aí à gestão da Câmara que vai que deixou um legado. A gente vê aí que somou o reconhecimento das pessoas, reconhecimento dos companheiros de Câmara. Então, acho que foi bacana, foi bom, somou muito na minha carreira como vereador e o mais importante, é ter feito a diferença da forma como nós gerimos, administramos ali com muita austeridade, com responsabilidade, com zelo, de alguma forma podemos impactar aí a vida dos cidadãos, que é o que no fundo importa, E que não deve ser fácil, porque você já chega ali com uma super responsabilidade, tem um monte de funcionário, é dinheiro público, não é fácil, né, Gleison? Não é fácil, porque também tem muitos interesses, Enfim, é uma miscelânea aí de situações que você tem que administrar, mas as pessoas vão entendendo a forma como você administra, vão compreendendo, o modelo de gestão, e aos poucos as coisas foram apacentadas ali, foram se ajustando e conseguimos concluir, com alguma dificuldade, mas conseguimos concluir aí a gestão e de alguma forma, como disse outrora, deixando aí um legado, aí um modelo, uma forma que tenho certeza que virão novos gestores aí que buscarão também, obviamente que não igual, porque cada pessoa é única, tem um modelo, mas que pelo menos deixou aí um modelo, um molde aí a ser seguido, padronizado aí. Foi muito importante isso. Bom, você é uma pessoa bem coerente, você quando usa a tribuna para falar, sempre faz discursos bonitos, por ser professor, mas que as pessoas também conseguem ter a compreensão,
né, do que você está falando, do seu posicionamento, do seu ponto de vista. Eu acho que a população gosta disso, né, daqueles vereadores que utilizam a tribuna para ir lá, olha, eu votei assim, eu votei assado, ir lá falar, né, porque a tribuna ali vocês... O tema é livre, né? Vocês podem ir lá falar do assunto, enfim, que vocês quiserem, mas você é sempre muito coerente. Há algumas pessoas que têm dúvidas. O Gleison, na verdade, ele é o quê? Situação ou oposição? Olha, Natália, bom, primeiramente agradecer pela deferência aí, dizer sobre a minha coerência, sobre o meu ponto de vista ali, de forma clara. Costumo dizer que os bons discursos não são as palavras mais bonitas, mas aqueles que, de fato, alcançam as pessoas e que elas se sintam representadas Sim. dentro daquela fala. Ou até mesmo que não se sintam, mas que compreendam e que possam respeitar o seu posicionamento. Eu acho que isso é uma palavra também importante que eu conquistei ao longo desse tempo, eu acho que é o respeito. Eu acho que as nossas ações valem mais até mesmo que as palavras, Sim, né? Então, com certeza. O voto ali na hora, né, de saber votar, eu busco fazer um voto consciente dentro daquilo que eu considero como correto. Então, respondendo a sua pergunta, né, se é situação, se é oposição, de que lado está, porque muitas vezes eu elogio o governo, foram várias vezes no ano passado, teci elogios, por vezes também votei contra alguns projetos, e aí às vezes colocam um nó na cabeça do eleitor ou daqueles que não acompanham com tanta frequência assim meu trabalho. Mas, na verdade, eu costumo dizer que eu busco agir com o que você disse, com coerência. Aquilo que é bom para a cidade, voto favorável. Aquilo que eu considero que não vai ser tão bom assim, ou que possa, de alguma forma, prejudicar também a população, ou parte da população, porque tem projetos que, às vezes, agradam uns, desagradam outros, não é nem a questão de prejudicar ou não. Vamos colocar um exemplo aí, a área azul, por exemplo. Tem pessoas que gostam, outros que não. É bom ou é ruim? Aí vai depender muito do ponto de vista de cada pessoa. Eu tenho amigos que falam que foi uma ótima iniciativa, tem outros que falam que foi uma iniciativa ruim, né? Então, e aí você tem que saber se posicionar e, dentro do seu posicionamento, explicar os motivos pelos quais você optou por aquele caminho. Então, eu acho que o meu mandato é isso, é coerência, né? Oposição na situação. Eu acho que só assim a gente pode manter uma linha aí de respeito e de coerência e, como eu costumo dizer nas minhas postagens, né, de cabeça erguida, mãos limpas, seguindo em frente para retribuir a confiança, como mais uma vez, usando aí da sua palavra, voltei, né, para o segundo mandato, então fui reconduzido, mais uma vez demonstrando aí que tenho feito um trabalho que de fato representa as pessoas, porque mais do que você estar ali é de fato se representar, mostrar que você tem condição de fato de fazer a diferença. Uma área que é tão sensível hoje, que é o campo da política, né, Natália? As pessoas estão tão desacreditadas, decepcionadas, tantos litígios que a gente vê principalmente na esfera federal, né, esses polos, né, que muitas vezes não se convergem em nenhum momento, que pelo simples motivo de um determinado segmento propor algo, o outro já é contra pelo simples fato de serem de polos diferentes, e não conseguirem ver, às vezes, pontos em comuns. E isso faz com que nós tenhamos... É sempre uma briga, né? Uma discussão. Faz com que nós tenhamos aí uma dificuldade muito grande dentro da política e isso acaba abauroando aí todos os pilares políticos, seja na esfera municipal, estadual, federal. Um ano importante dentro da política, né? Que vamos ter aí eleições federais e estaduais que vão definir o futuro dos estados, do governo federal. E eu sigo nessa linha, tentando mostrar para as pessoas que nós temos que agir, né? Fazendo a boa política, fazendo com que as pessoas acreditem que é possível ter políticos bons, pessoas que querem fazer coisas boas, porque em todos os segmentos tem as pessoas boas e ruins, Natália. Sim. É na iniciativa privada, nas empresas públicas, nos serviços públicos, na classe política, em todas as esferas aí dos poderes. Pessoas boas, pessoas ruins, gente que merece e outras que não merecem, mas que muitas vezes, merecendo ou não, às vezes estão ali, e a gente tem que respeitar a escolha, né? Isso é a democracia. Eu acho que muitas pessoas às vezes criticam, né, a forma como os poderes se organizam, a sociedade está alicerçada, mas eu ainda não encontrei nada melhor do que a democracia. Por pior que possa ser, em alguns momentos, às vezes as pessoas não conseguirem aceitar que determinada pessoa às vezes ocupa um espaço ou outro, mas eu acho que são os preços, os custos que se paga para se ter, de fato, a oportunidade que nós temos aqui no Brasil de poder escolher as pessoas que nos representam, poder fazer valer
aí aquilo que é básico, né, de uma sociedade justa e livre, né, que é poder escolher os seus governantes, e a partir desses governantes, que eu falo que é um reflexo apenas da sociedade, que possamos aí caminhar, ainda que a duras penas, mas fazer aí as mudanças e as transformações que nós tanto esperamos. Que bom que ainda temos liberdade, né? Bom, além de legislar, uma das prerrogativas do vereador é fiscalizar. E aí a gente vê também que muitos munícipes entram em contato com você, né, com o seu gabinete, assessoria, também para pedir uma série de reivindicações que eles fazem, convida você para estar indo em bairros. Como que tem sido esse seu mandato de ir até os bairros, de estar atendendo a população e de estar repassando isso para a prefeitura? Vocês também são atendidos? Somos atendidos, Natália, dentro, né, das nossas peculiaridades ali junto ao governo, mas a gente tem buscado atender e temos sido muito cobrados pela população, né? Eu falo que esse trabalho de porta em porta, de ir até o munícipe, de ouvir, de dar atenção, porque mais do que às vezes você resolver o problema da pessoa, Natália, é você dar atenção para a pessoa. Sim. Porque eu costumo, hoje mesmo de manhã, num grupo de bairros, né, as pessoas cobrando sobre algumas situações que não foram feitas naquela localidade, e eu explanei, falei para eles, falei, gente, olha, é preciso que vocês compreendam o papel de cada, né, de cada pessoa, de cada ator aí desse cenário. Porque o vereador, ele tem as prerrogativas de legislar, de fiscalizar, de cobrar a palavra para ir, né, a liberdade de expressão, de voto, de pensamento, mas cabe ao executivo a execução, né? Então, muitas vezes você cobra, você pede, você intervém, mas se a obra de fato vai sair ou não, principalmente quando a gente fala de situações que envolvem um pouco mais de custo, né, para a municipalidade, muitas vezes você não vai ser atendido, o munícipe vai ficar frustrado, e aí aquele que está mais próximo, o vereador é aquele que está do lado do munícipe, né? É mais difícil você ter acesso ao prefeito do que ao vereador. Sim. Principalmente somos em 13, em Catanduva, então a possibilidade de você morar perto de um vereador, de cobrar, de ter o telefone, né, dele é muito maior do que a do prefeito, que tem que administrar a cidade como um todo. E a gente entende também algumas situações do executivo, o cobertor é curto, a gente sabe que também não tem, às vezes, recursos para tudo aquilo que a cidade demanda. Então eu busco fazer um trabalho, ao mesmo tempo, de cobrar do executivo, mas também de mostrar para a população que às vezes é preciso ter um pouco de paciência, compreender a situação. Uma outra situação prática que eu posso te citar, semana passada uma pessoa me entrou em contato que o filho tem uma dificuldade, né, necessita de um cuidador, e a escola do filho, ela voltou e a criança estava sem o cuidador. E eu expliquei para ela, falei, olha, no meu modo de ver, o modelo de contratação da prefeitura não é o ideal, porque eles contratam hoje através de estágio. Então é um estágio remunerado, né, de X horas, e aí o adolescente, geralmente adolescente, que está em idade de faculdade, vai, adolescente, ou entrando aí na vida adulta, pega esse trabalho de cuidador. E aí ele se depara com uma situação que foge totalmente daquilo que ele estava esperando. Ele muitas vezes vai ter novo para ele, né? Vai ter que cuidar, às vezes vai ter que trocar, alimentar, uma série de atividades que às vezes ele não se vê naquilo. E aí o que acontece? Ele sai. Primeira oportunidade, às vezes ele sai sem ter uma nova oportunidade, ou a primeira oportunidade de outro trabalho, ele acaba pedindo as contas e vai embora. Aí eu expliquei. Isso não foi só eu que já cobrei na tribuna, outros vereadores, vereadoras também já levaram essa demanda. Acho que a prefeitura deveria contratar uma empresa especializada e colocar profissionais que ganhem melhor, tenham um salário melhor, tenham uma CLT, uma carteira assinada, e que assim, além da empresa ser cobrada, os diretores, professores possam também cobrar uma formação melhor desse profissional, uma especialização melhor, ou seja, seria uma mistura aí de situações que favoreceria quem? O munícipe, né, que está lá na ponta, que paga toda a conta também no final da história. Mas enquanto a prefeitura não muda isso, essa mudança constante, eu falei para a munícipe, olha, tem uma rotatividade muito grande, já entrei em contato, havia entrado mesmo em contato com a secretaria, pedi para contratar, falou, Gleice, está sempre entrando novos, em breve será reposto. Então a gente tenta fazer esse trabalho, né, de mostrar para o munícipe que existem essas dificuldades, e ao mesmo tempo a gente tenta convencer a municipalidade também de que tem caminhos melhores para poder fazer. Aí no fim da história quem faz é o executivo, é o prefeito,
Então, a população precisa estar bem esclarecida disso, dos papéis de cada um. Eles ainda têm dúvida, né? Muita gente me perguntam constantemente, como é que está lá na prefeitura? Eu falo, eu trabalho na Câmara. Ô Gleison, e dá para manter esse diálogo, então, com a prefeitura, com os departamentos, para que possa ser resolvido aí, pelo menos uma parte dos problemas que chegam até vocês? Sim. É aquilo que eu volto a falar, uma palavrinha que você colocou e que cai muito bem, é o respeito, né? Eu acho que ao longo do tempo nós conquistamos o respeito de muitos, né? Independente de posicionamento político, de situação, oposição, mas eu acho que nós temos o respeito das pessoas e com isso, quando a gente cobra, quando a gente pede alguma coisa, não estamos pedindo para nós, estamos pedindo para o coletivo, e isso também é uma coisa que soma para o governo também, né? Eu acho que o governo, quando ele faz algo que tenha vindo do gabinete A, B, C ou D, isso reflete diretamente também na concepção que a população tem sobre o governo, né? Então, porque o vereador, mesmo do jeito que ele, quando é executado, ele vai e enaltece, eu pelo menos tenho esse posicionamento, agradeço, né? Olha, agradecer o prefeito, o secretário, o X, Y, Z, que fez. Ao mesmo tempo a gente vai falar, olha, quando não foi feito a gente esclarece também, Sim. Olha, não foi feito porque X, Y ou Z não atendeu o nosso pedido. Então eu acho que não vejo essas vaidades aqui em Catanduva. Eu acho que tem feito um trabalho dentro daquilo que é possível e vamos em frente aí, porque tem muita coisa para fazer na cidade, tem muita demanda, tem muita infraestrutura, zeladoria, melhorias em todos os setores e sempre vão ter, porque o serviço público é isso, né? Não para, não termina. O gestor, a pessoa que entra ali tem que estar consciente de que as demandas, os pedidos, as solicitações não vão parar, por melhor que o prefeito possa ser nota 1000, ele no dia seguinte tem coisas novas para serem feitas, para serem consertadas. Então... A gente vê, né? Por exemplo, agora é o período chuvoso. Então é mato que cresce sem parar e o pessoal tem que estar fazendo a manutenção. É árvore que cai, galhos, né? Enfim, tem que estar esse pessoal aí trabalhando dia e noite e fim de semana também. O serviço triplica, quadruplica. Tem mato que você corta em um dia, 3 dias depois já está grande de novo, né? Então... é uma demanda muito grande, obviamente com chuvas, que nem a chuva forte que deu ontem, eu passei ali pela avenida, vi poste caído, enfim. São situações que muitas vezes a Defesa Civil não consegue, né, fazer a prevenção, a cidade é grande, e vão surgindo situações que vão demandar sempre, às vezes, do improviso, do imprevisto, e é isso, né? Quem escolhe estar na vida pública tem que estar preparado para essas situações, contornar todas elas e ser... né, mais quiropráxico que possa ser, né, de prevenção, de ter uma visão mais a longo prazo para poder minimizar, mas sempre vão haver os imprevistos, as intempéries aí da natureza como um todo e vamos em frente, vamos seguir. Bom, além de fiscalizar, então, vocês também fazem as leis, né? Tem alguma que você, por exemplo, 2025, que... impactou diretamente na vida do cidadão? Olha, Natália, no ano passado, a gente se destacou mais pelos requerimentos e cobranças junto ao Executivo. Nós tivemos umas mudanças dentro do Legislativo que alterou a forma de proposições, né? Então, teve algumas proposições que nós até chegamos a protocolar na Câmara Municipal, que já estavam, inclusive, vigentes em outros municípios, mas que nós não logramos êxito, né, junto a elas, mas inclusive mais em questão de fiscalização, de requerimentos, de cobranças, elas todas prosperaram e nós aguardamos aí algumas respostas, outras já inclusive já respondidas, no que diz respeito aí à instalação das câmeras, que era uma das vertentes que nós estávamos trabalhando, questões também relacionadas a esse excesso de fios, né, soltos na cidade. Nossa, nós também tem muito. Estamos cobrando executivo aí, estamos inclusive pensando, avaliando aí uma situação, inclusive de protocolar junto ao MP para que se possa fazer valer algumas leis que já foram aprovadas na Câmara, inclusive na gestão passada, sobre esse excesso de fios. Eu tive um conhecido que sofreu um acidente gravíssimo em virtude desses fios pendurados aí pela cidade. E estamos também vendo outras demandas relacionadas aí à parte de educação, infraestrutura do município. Então a gente está atuando principalmente nessa questão de fiscalização, que eu te falo que é mais importante até mesmo do que a própria questão de legislar. É cobrar, né? Entretanto, a gente participa, né, de todos os processos legislativos ali da Câmara, discutimos bons projetos. Os companheiros ali como um todo têm se
se envolvido em questões importantes para a cidade. E cada gestão é uma, né? Então, essa gestão, apesar da gente já vir com a experiência, com a bagagem, como nós já falamos, mas é uma roupagem totalmente diferente, são novas pessoas, novos pontos de vistas, e a gente vai se redescobrindo em novas discussões, novos pontos de vistas divergentes, que é importante, outros não, e a gente vai caminhando bem representando a cidade dentro desse modelo de trabalho aí que eu estou te explanando aqui, que a população tem aprovado. E tem também a questão das moções, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância delas. Natália, em alguns momentos, a sociedade realiza, inclusive, serviços que eram para ser feitos, inclusive, até pela própria municipalidade, né? A gente vê o terceiro setor, aí, o setor de entidades, que executam um trabalho magnífico aqui em Catanduva. A gente tem, inclusive, eu não sei se tem em outra cidade, mas a Arcos é uma entidade que congrega, eu costumo dizer que é uma entidade mãe que congrega outras entidades, e a gente tem aqui um terceiro setor dos mais importantes, fortes, atuantes, que tem demonstrado aí que é possível fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como nós temos destaques esportivos, culturais, e boas iniciativas privadas, né, empresas, e muitas vezes uma ferramenta que o legislador tem à sua disposição é as moções para reconhecer publicamente esse trabalho realizado por entidades, pessoas, órgãos, clubes, associações, esportistas, artistas, empresários, enfim. E eu me valho muito dessa prerrogativa, dessa ferramenta, para enaltecer o trabalho dessas pessoas. Que é uma homenagem. As pessoas se sentem prestigiadas, incentivadas, e eu acho que nada mais do que justo, não gera despesa nenhuma para o município, né? Papel apenas. E que agora é fora das sessões, né? É separado. As moções, elas sempre têm que passar pela sessão, a leitura e a aprovação, obviamente, mas as entregas, a atual gestão do CRIPA, ele modificou algumas vezes, porque antigamente a gente abria alguns espaços dentro da Câmara, né, para poder fazer as entregas. Hoje é feito fora, né, desses expedientes, diretamente para a pessoa, você pode ir até a pessoa entregar, outras vezes nós convidamos as pessoas para irem até a Câmara fora do expediente. É uma forma que o presidente optou, né, de gestão, eu acho que tem que caracterizar a mesma forma que ele tem para administrar, é uma prerrogativa que ele tem, mas que nós buscamos fazê-lo de tal forma que nós possamos enaltecer o trabalho dessas pessoas e fazer com que se sintam mais incentivadas, prestigiadas, porque quando o vereador homenageia, na verdade, é o município que está prestando essa homenagem. O vereador nada mais é do que um instrumento, um representante da sociedade, então quando ele o faz, é a sociedade que está fazendo àquela pessoa que de alguma forma mereceu tal destaque. E que é importante, né? Principalmente para a família, para quem recebe, é importante essa homenagem. Eu já estive do outro lado, né? Como esportista, como de alguma forma atuante dentro de outras entidades e recebi moções de outros parlamentares. E eu sei o quão gratificante é esse reconhecimento. Certeza. Então, acho que se me fazia bem, por que não fazê-lo também a outras pessoas, já que agora eu tenho essa prerrogativa à disposição, né? Exatamente, e fica para a memória, né? Meu avô também já foi homenageado, eu me lembro quando a gente foi participar, né, dessa homenagem, então é algo que ficou para a memória, né? Bom, você como professor, esportista, enxadrista, uma das bandeiras que você levanta é o esporte, é a educação, como que tem sido para você nesses setores aqui em Catanduva? Olha, Natália, bom, a educação, eu acho que é a base, né, de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que nos movimenta diariamente, que faz com que nós nos sintamos, assim, de fato, transformadores de uma sociedade, ou pelo menos em busca dessa transformação, né? A educação é aquela sementinha que você planta nessas crianças, jovens, adolescentes, enfim, até mesmo idosos, né? A gente vê aí alguns movimentos aí também de alfabetização de adultos, e uma educação de qualidade, uma educação transformadora, uma educação que de fato faça parte da vida, da transformação da vida dessas pessoas, é aquilo que mais me motiva a continuar trabalhando. Eu acho que
Se a gente conseguir de fato proporcionar de alguma forma, né, volto a dizer, né, como legislador nós temos inúmeras dificuldades, né, com relação à gestão que cabe ao prefeito, mas eu sigo nessa vertente, lutando, criando, e sempre que tem projetos relacionados à educação, a gente segue aí firme para que possamos sempre melhorar. Tem muitas coisas que a gente vê que pode avançar ainda mais. Catanduva eu acho que tem entrado numa vertente positiva, tem sido reconhecido, tem recebido prêmios, mas mais do que isso é a gente ver essas transformações de fato na vida dessas crianças, desses jovens. Então eu sigo com essa bandeira. E o esporte, eu costumo dizer que é um braço, né, dentro da educação, porque não dá para desassociar uma coisa da outra, assim como a cultura, a arte. Eu acho que tudo são instrumentos ali de formação dessas crianças e jovens, e que eu tenho certeza que o esporte transforma vidas. Você, com o esporte, você ensina as crianças a lutar, né, no bom sentido da palavra, a saber que é preciso persistência para vencer, para alcançar seus objetivos, que você às vezes vai perder, vai se decepcionar, mas que aquilo também vai te moldar, vai te preparar para novos embates, para novas disputas. O esporte vai fazer com que você caia, mas você se reerga, vai te ensinar também na vitória a respeitar aquele que perdeu. Enfim, eu acho que o esporte ele é realmente assim uma das joias, né, que nós temos aí para que possamos de fato fazer com que Catanduva, nessa vertente de transformação de vidas, né, envolvendo educação, cultura e tantas outras coisas, que nós possamos acreditar. Faço votos de que o nosso governo, né, que o nosso executivo também compreenda desse nosso ponto de vista, e que possamos aí sempre somar mais esforços para que tenhamos uma educação transformadora, e dentro da educação aí que se espalhe para todas essas esporte, cultura, educação, artes, enfim, para que a gente possa fazer as transformações na vida dessas crianças que nós tanto esperamos. Bom, 2025 foi um ano, né, de muito trabalho, muitas conquistas também. Faça uma avaliação de como que foi seu trabalho, do seu gabinete, dos seus assessores, que é portas abertas para a população, né, Gleison? Totalmente abertas. Aliás, quero agradecer muito Ricardo Lucas e o Leandro Pereira. Uma dupla que está sempre aqui, viu? Eu sei. Vem falar de esporte, vem falar de ciclismo, a gente está aguardando aqui os próximos passos deles. É uma dupla que contribui muito. Eu acho que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu tenho a grata satisfação de tê-los ali comigo. Nosso gabinete é muito atuante, atendemos os munícipes, vamos atrás das demandas em loco, não é só WhatsApp e Facebook, não, a gente está ali no dia a dia correndo atrás, e a gente busca isso, mostrar para a população, né, que a gente, aliás, não é nem mostrar, né, é a população tendo a certeza de que aquilo que ela atribuiu a gente, né, a confiança, e por que não dizer também, né, aquilo que nós recebemos em troca, né, os salários, os pagamentos, enfim, as gratificações aí que de alguma forma nos são dadas, que nós retribuamos isso daí em forma de serviço, de trabalho, de compromisso, de boa representatividade, que as pessoas possam se ver de fato representadas ali, felizes, satisfeitas e confiantes de que apesar das dificuldades, a gente segue aí nessa linha de bem representá-los. Bom, já estamos finalizando, gostaria que você falasse também para a população o que eles podem esperar, os munícipes, de 2026, né, do seu mandato, da sua equipe, enfim. Natália, vamos seguir trabalhando, vamos seguir aí bem representando, ouvindo as pessoas, presentes naquilo que nos compete, contribuindo com ideias aí para o município, fiscalizando, legislando, enfim, vamos 100% cumprindo com o nosso papel de poder representar a sociedade, debatendo as boas ideias e fazendo com que a população se sinta aí acolhida, bem representada e permaneça aí confiante em nosso trabalho. Bom, deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, principalmente aquele fiel eleitor que votou em você, que vem, né, que continua com você, e aqueles que você cativou também
aí ao longo desses anos, né, nos 5 anos aí, que o pessoal sempre fala, não, vou procurar o vereador Gleison, que ele vem resolver o nosso problema. Bom, então me dirijo aí a você que confia em nosso trabalho, aqueles eleitores, como a Natália disse, né, que cativamos, que conquistamos, tenho certeza que são amigos, são pessoas que nos querem bem, são pessoas de boa índole, trabalhadores, pessoas que dignificam o seu dia a dia com o seu trabalho, com a sua vida, assim como nós também buscamos fazer da melhor forma possível, dignificar o seu voto, o seu precioso apoio, e vamos seguir em frente, como costumo dizer, cabeça erguida, mãos limpas, fazendo, ainda que se não a diferença como nós esperamos, mas aquilo que nós podemos fazer de melhor para bem representar aí a sua família, a sua vida e as pessoas que em nós confiam. Muito obrigado. Bom, agradeço, Gleison, mais uma vez por estar aqui no nosso jornal, né? Quando não é no jornal, é no podcast, sempre atende às nossas solicitações, nossos convites, né? Sempre está aqui com a gente. E agora, dessa vez, fazendo então uma prestação de contas para a população, falando de 2025, um pouquinho do que o pessoal pode esperar de seu mandato, 2026 e nos próximos anos. Então, agradeço, né, desde já. Desejo a você um ótimo final de semana, para você, para os seus assessores, todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Retribuo aí os votos também a você, sua família, sua filhinha. Muito obrigada. E que tenhamos um abençoado final de semana. Muito obrigada, uma ótima noite.